Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho, se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as suas devidas anotações ao longo do vídeo. E sempre que aquele gráfico, tabela ou questão, e nós vamos ter algumas questões aqui, chamar a sua atenção, printa a tela, aí você vai passar essas informações para o seu caderno e desenvolver os seus estudos. Show de bola? Bom, turminha, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, cálculo estequiométrico ou estequiometria, cálculos químicos, tudo bem? Em vídeos anteriores, nós já trabalhamos casos gerais da estequiometria, envolvendo massa, envolvendo volume, quantidade de partículas, ok? Relacionando massa com volume, volume com quantidade de partículas. Então, já fizemos todas essas relações gerais da estequiometria. No nosso vídeo de hoje, nós vamos trabalhar um caso particular do cálculo estequiométrico, certo? Quando na questão nós forem dadas, ou a pergunta também, envolver dois ou mais reagentes, certo? E aí, na nossa aula, nós vamos trabalhar com alguns termos: reagente em excesso, reagente limitante, certo? Temos que lembrar que nas reações químicas tudo acontece de forma proporcional. Não acontece de forma aleatória. Então, não é pegar qualquer quantidade de A com qualquer quantidade de B, certo? Eles tendo afinidade, vai acontecer a reação, eu vou chegar a um produto C. Não é assim. Nós temos que ter quantidades proporcionais, estequiométricas. E aí a equação da reação, ela vai dizer essa proporcionalidade, essa estequiometria, certo? Isso quem vai dizer vai ser a equação química. Show? Então, o que acontece? Às vezes, você vai colocar um reagente a mais ou a menos. Então, você vai ter um reagente em excesso ou um reagente limitante. Show de bola? Então, nosso objetivo é compreender como determinar quem é um reagente em excesso, quem é um reagente limitante, e a partir dessa identificação, a gente executar o cálculo estequiométrico. Show de bola? Então, acompanhe direitinho. Vamos iniciar trazendo uma situação peculiar. Olha só, turminha, ó. Analise a seguinte situação. Se para montar um carro são necessários 5 pneus, ou seja, 4 que são utilizados, mais um de reserva, aquele famoso step. E um volante, quantos carros poderemos montar com 315 pneus e 95 volantes? Então, aqui, turminha, o objetivo é montar um carro, certo? Nós precisamos de 5 pneus, 4 que vão ser utilizados, mais um que deve ficar guardado. E um volante. E nós temos aqui quantidades, certo? De pneus e volantes. Então, com essas quantidades, quantos carros podem ser produzidos, certo? Então, aqui nós temos que tentar verificar se nós temos alguma coisa que está faltando ou alguma coisa que está em excesso. Então, vamos aqui analisar. Ó. Vamos calcular quantos carros podem ser montados com 315 pneus. Ó, um carro, ele leva o quê? 5 pneus. Então, para a gente montar um carro, 5 pneus. Bom, com 315 pneus, são possíveis quantos carros? Olha só, ficou uma regra de 3. Então, fazendo meios pelo extremo, isolando x, 315 dividido por 5, certo? E 315 dividido por 5, 63 carros. 63 carros. Mas você vai observar, nós temos 63 volantes? Não, nós temos 95 volantes. Então, considerando que cada carro precisa de apenas um volante,
Então, serão necessários apenas 63 volantes para montar o número de carros que a gente precisa, certo? Então, o que a gente percebe? Que vão sobrar 32 volantes, porque nós temos 95, vão ser possíveis montar apenas 63, então vai sobrar 32 volantes. Então, eu posso dizer que a quantidade de volantes está em excesso. Nós temos mais volantes do que realmente necessitamos para aquela quantidade de pneus e assim montar o veículo, montar o carro, certo? Então, é com base nessa linha de raciocínio, turminha, que a gente vai trabalhar o cálculo estequiométrico quando nós temos duas ou mais substâncias envolvidas, certo? Concluímos assim que, na questão proposta, existem volantes em excesso, ok? Ou pneus em falta. Então, para usar todos os 95 volantes, a gente precisaria de mais pneus. Então, posso falar que os pneus estão em falta. Podemos ainda dizer que o número de pneus constitui o fator limitante em nossa linha de montagem. Por quê? Porque não vão ser possíveis montar os 95 carros, né? Porque nós temos 95 volantes. Serão apenas 63 veículos, como foi mostrado no cálculo. Com as reações químicas acontecem problemas semelhantes ao do exemplo anterior. É sempre importante lembrar que as substâncias não reagem na proporção que as misturamos. Atenção! Mas reagem na proporção indicada pela equação química correspondente. Então, não é qualquer massa de reagente A com reagente B que nós vamos chegar à reação final, aos produtos. Tudo vai acontecer de acordo com a proporção indicada pela equação química. Então, dito isso, nós vamos trabalhar aqui um exemplo rapidinho, turma. Misturam-se 147 gramas de ácido sulfúrico e 100 gramas de hidróxido de sódio para que reajam segundo a equação. Nós temos aqui a equação dessa reação. Tudo bem? O H2SO4 reagindo com o hidróxido de sódio, produzindo um sal e água. Nós temos aqui as massas atômicas e a questão pede para calcular. A massa de sulfato de sódio formada, o sulfato de sódio é o Na2SO4, e a massa do reagente que sobra, ou seja, que está em excesso após a reação. Então, com base nessa letra B, a gente já percebe que a gente precisa verificar quem está em excesso, né? Quem é um reagente em excesso, quem é um reagente limitante. Porque a letra B fala que haverá uma sobra. Algum, né, dos reagentes irá sobrar. Então, vamos lá. Inicialmente, turminha, a gente precisa tentar verificar quem está em excesso, quem está limitante. Então, eu tenho que trabalhar com aqueles valores para os dois reagentes informados, certo? Então, com uma primeira forma de resolver, olha só. Vamos calcular inicialmente a massa de NaOH, o hidróxido de sódio, que reagiria com 147 gramas de ácido sulfúrico. Então, eu vou pegar a equação, certo? O H2SO4 tem massa molar de 98 gramas por mol. Então, 98 gramas por mol do H2SO4 vai reagir com 2 mols do NaOH, certo? O NaOH tem massa molar 40, então 2 vezes 40, certo? 147 gramas do ácido sulfúrico vai produzir X gramas do hidróxido de sódio. Então, fazendo meios pelo extremo, certo? Quem vai ser X? 147 vezes 2 vezes 40, dividido por 98. Eu fiz o cálculo e deu 120 gramas. Olha só, isso é impossível. Não tem como obter esses 120 gramas, certo? Não tem como reagir com esses 120 gramas, melhor dizendo. Pois o enunciado do problema informa que temos apenas 100 gramas do NaOH.
Portanto, olha só, dizemos então que neste problema o H2SO4 é o reagente em excesso, pois seus 147 gramas, certo, precisariam de 120 gramas de NaOH para reagir completamente. Mas nós só temos 100 gramas de NaOH. Então, o ácido sulfúrico é aquele que está em excesso. Quem é o reagente limitante? É o NaOH, o hidróxido de sódio. Por quê? Porque nós só temos 100 gramas e precisaríamos de 120 gramas para reagir com 147 do ácido sulfúrico. Então, o NaOH é o nosso reagente limitante. Agora, eu vou fazer esse mesmo cálculo, mas para ver quanto que 100 gramas do hidróxido de sódio precisa para reagir com o ácido sulfúrico, certo? É o mesmo cálculo, só que agora eu vou partir de 100 gramas do hidróxido de sódio. Então, 100 gramas precisa reagir com quanto? Fazendo todo o cálculo, precisa reagir com 122,5 gramas do ácido sulfúrico. Então, isso aqui, mais uma vez, para confirmar que o ácido sulfúrico ele se encontra em excesso, porque nós temos 147 gramas do ácido sulfúrico. E para 100 gramas do hidróxido, são necessários apenas 122,5. Então, na verdade, o que vai reagir? 122,5 do ácido sulfúrico com 100 gramas do hidróxido de sódio. Então, vai sobrar do ácido, vai sobrar 24,5 gramas, certo? 147 que nós temos, menos o que realmente vai reagir, 122,5. Então, o que sobraria do ácido sulfúrico, 24,5 gramas, certo? E agora, a pergunta, quanto que realmente eu vou obter do sulfato de sódio? Turma, eu vou trabalhar nessa resolução com aquele reagente limitante. Porque eu não vou trabalhar com aquele valor que está em excesso. Porque aquele valor que está em excesso, ele não vai reagir completamente. Certo? Ele não vai reagir completamente. O que vai reagir completamente vai ser os 100 gramas do hidróxido de sódio. Então, o cálculo vai envolver agora o hidróxido de sódio com o sulfato de sódio. Show? Estão entendendo? Então, vamos lá. Segundo a equação, 2 mols, então 2 vezes 40, certo? Vai produzir o quê? 1 mol do sal. Esse sal ele tem massa molar 142 gramas. 100 gramas vai produzir Z, certo? Porque eu já utilizei o X e o Y, só isso. Vai produzir Z gramas do sal. Da mesma forma, meios pelo extremo, 100 vezes 142 dividido por 2 vezes 40, tá? Você pode refazer esse cálculo e eu vou encontrar como resultado, turminha, 177,5 gramas do sulfato de sódio. Show? Entenderam? Então, a partir do momento que nós temos uma questão que envolve massas de 2 reagentes, devemos verificar quem está em excesso, quem é o reagente limitante. E o nosso cálculo vai utilizar quem? Sempre o reagente limitante. Vamos aqui, turminha, para uma questão. Na indústria, a amônia, ou NH3, é obtida pelo processo denominado Haber-Bosch, pela reação entre o nitrogênio e o hidrogênio na presença de um catalisador apropriado, conforme mostra a reação balanceada. Então, nós temos aqui a reação, tudo bem? Importantíssimo que ela já se encontra balanceada. Bom, com base nessas informações, considerando um rendimento de 100%, e nós vamos ter um vídeo também, onde a situação vai ser essa, com um rendimento inferior a 100%. Show? Mas agora, considerando um rendimento de 100% e sabendo que as massas molares desses compostos. Então, eu tenho aqui as massas de cada substância, do N2, H2 e do NH3. Beleza? Nós temos duas situações. Calcule a massa de amônia produzida reagindo-se 7 gramas de nitrogênio com 3 gramas de hidrogênio.
Então, quanto de amônia eu vou obter a partir desses valores de reagentes. Nas condições descritas no item A, existe reagente em excesso? Então, à medida que a gente for a gente for resolver essa questão, nós vamos verificar qual dos dois, nitrogênio ou hidrogênio, vai se encontrar em excesso, e assim nós vamos responder a letra B. Vamos para a resolução. Olha só, nós precisamos determinar o reagente em excesso e o reagente limitante. Então, eu vou trabalhar com os valores para o nitrogênio, para o hidrogênio. Para o nitrogênio. Então, a questão me fala que eu tenho 7 gramas de nitrogênio. Então, com 7 gramas de nitrogênio, eu preciso de quanto de hidrogênio? Então, olha só. Segunda equação. 1 mol de N2. O N vale 14. Eu tenho 2N, 2 vezes 14, 28. 28 gramas. Então, 28 gramas vai reagir com 3 mols do hidrogênio. O H vale 1, 2H, 2 vezes 1, 2. Então, 3 vezes 2 gramas. 7 gramas do nitrogênio precisa de X gramas de hidrogênio. Turminha, fazendo esse cálculo, regra de 3 simples, certo? Que vai ser o X? 7 vezes 3 vezes 2, dividido por 28. Fazendo esse cálculo, olha só, eu encontro 1,5 gramas de hidrogênio. 1,5 gramas. Turma, eu tenho quantos gramas de hidrogênio? 3. A questão fala que eu tenho 3 gramas. Mas, só preciso de 1,5. Então, eu posso dizer que o hidrogênio, ele está em excesso, certo? Porque eu preciso de 1,5, mas eu tenho 3. Agora, eu vou fazer o cálculo utilizando os valores do hidrogênio, certo? Então, a mesma equação, certo? A primeira linha da nossa regra de 3, ela é igual à anterior, 28 vai estar relacionado com 3 vezes 2 gramas do hidrogênio. A questão nos fala que nós temos 3 gramas de hidrogênio. Então, com 3 gramas vai precisar de quantos gramas de nitrogênio para reagir, certo? Regra de 3, nós vamos agora isolar o Y, tudo bem? O Y, e isolando o Y, nós vamos encontrar meios, 28 vezes 3, dividido pelo extremo. Quem é o extremo? 3 vezes 2, certo? Y igual 28 vezes 3, dividido por 3 vezes 2. Show? Turminha, eu fiz esse cálculo, o que eu encontrei? 14 gramas de nitrogênio. Então, 3 gramas de hidrogênio precisa, para reagir, 14 gramas de nitrogênio. Mas se você olhar aqui, na questão, fala que nós temos apenas 7 gramas de nitrogênio, certo? Então, eu posso falar que o nitrogênio é o meu reagente limitante. Pronto, descobri quem está em excesso, descobri quem é o reagente limitante. Ok, turminha? Feito isso, a gente quer agora a massa da amônia. Para encontrar a massa da amônia, eu vou partir daquele reagente limitante, no caso é o nitrogênio. Então, 28 gramas da amônia, do nitrogênio, vai produzir 2 vezes 17, porque o NH3, 14 mais 1, mais 1, mais 1, 17. 2 vezes 17. 7 gramas do nitrogênio, que é o reagente limitante, vai produzir Z gramas da amônia. Novamente, uma regra de 3 simples. Então, vai ficar 7 vezes 2 vezes 17, dividido por 28. Tudo bem? Você pode simplificar se você quiser. Feito esse cálculo, é só 8,5 gramas de amônia. Então, quando você pega 7 gramas de nitrogênio e reage com 3 gramas de hidrogênio, a massa da amônia obtida vai ser de 8,5 gramas. Show? Por quê? Porque nessa reação nós temos o hidrogênio que está em excesso. Quanto? Nós temos 3 gramas fornecido, a questão fala que nós temos 3 gramas.
E o que realmente vai reagir vai ser apenas de 1,5 gramas. Então, vai sobrar 1,5 do hidrogênio. Show? Turma, foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Valeu.